Eu confirmo as palavras aí do nosso vereador Sena. Esse projeto é um projeto importante para o município. Eu posso falar isso, e é bom que o jovem está aqui filmando desde o começo, porque essa filmagem vai servir muito para nós da oposição, jovem, na questão dessas polêmicas todas que estavam aqui, para dirimir dúvidas quanto à votação dos projetos, mas esse projeto especial, eu tenho um carinho especial com o Gênesis, João, Lúcio, Tatá, Fabílio, Dedé, Luiz, Xena e votaram. Porque é um projeto padrão do governo federal, é um projeto que o SEBRAE apresenta a todos os municípios para avançar na regularidade jurídica de uma empresa. Eu falo isso porque eu tenho aqui em mãos, e aproveito o jovem que está filmando, porque talvez eu não vou ter a sorte de esse trabalho brilhante que eu faço aqui sair no jornal do Bahia. Acho que o Bahia não vai colocar isso lá, então a sorte minha é o jovem aqui filmando. São aqui empreendedores individuais, são Zé Vaqueiro, mais de 40, que o meu gabinete presta serviço, abrimos a firma, a empresa, fazemos uma prestação de conta anual, porque são pessoas, como o Major disse, carentes, que não podem pagar o contador. Qualquer contador, no mínimo, para abrir uma empresinha dessa, no mínimo R$200. E para fazer a prestação de conta anual, e para aquele que movimenta muito, tem que fazer até mensal. Eu vou dar um exemplo aqui. Há uns dias atrás, eu peguei meu carro para botar o som lá no meu amigo John, lá no Porral. Olha, John, por que você não formaliza, rapaz? Isso é rapidinho. O CPF, a identidade, é uma conta de luz. Formaliza. Você vai precisar no futuro. Convenci o John, eu veio aqui no gabinete, formalizamos. Não é que por instalação fez um conselho de carros lá, exigiu nota fiscal, e ele estava pronto para emitir a nota fiscal, porque ele virou uma pessoa jurídica. Entendeu? É muito importante, e aqui há um valor da oposição, Zé. Esse projeto é importantíssimo. Por isso que eu quero que filma. Eu quero parabenizar o prefeito Vicente por esse projeto, porque no Facebook do Safado não vai sair isso, que eu parabenizei Vicente por um projeto importante. Né? No caso de mudar as caras, dá a cara de presente, igual eu estou falando, ontem veio o batalhão de Vicente, eu quero isso aqui. Vai não para conversar, eu falei, meu Deus, cala a boca, caçar o candeiro. É por isso que eu digo, esse projeto é importantíssimo. E está aqui, jovem, 40 pessoas do município que a gente presta o serviço. E está de parabéns por esse projeto, o governo municipal. Ainda bem que está sendo filmado. Ainda bem que o vice-prefeito está assistindo, que a oposição não só é ira como eles pensam, não é só destruição como eles pensam que a gente quer do governo. A gente não quer isso não. A gente está cumprindo um papel constitucional que foi otorgado por nós. O povo nos otorgou esse direito. E vamos exercer aqui até o final. Graças a Deus, nós estamos fazendo um papel brilhante e essa lei é muito importante. Então está aí, tem nome, endereço de 40 pessoas que nosso gabinete ajuda e tenta desenvolver o trabalho comigo. Mas não precisa não, porque eu tenho meu jornalzinho, eu também coloco no Facebook, amanhã mesmo eu vou postar. E aí eu vou tocar, Cláudio. É o Paulo que vai com o Chico, vai com o Francisco. Né, Sérgio? Pode vir que ele, nós somos para ver, como diz o Zé de Alfredo. Ele é um grande vereador, que brilhante vereador, orador.
e não tinha medo de cara feio. Eu quero também aproveitar, senhor presidente, e parabenizar o senhor por esse ato de democracia. Nós estamos aqui com sangue fervendo, o senhor está provando que valeu o voto dia 1º em você como presidente. Eu queria fazer uma homenagem que eu sempre faço. Por gentil, chama-se de simpático. Mas eu quero fazer uma homenagem, geral, ao ex-vereador Zé Maquete, que está aqui presente, e por coincidência ao ex-vereador Getúlio. São duas pessoas que contribuíram e vão contribuir ainda pelo município. O que eu digo, Zé, você já viu falando aqui, não existe ex-vereador. Em geral, e também não existe ex-vice-geral. Entrou na política, só tem uma porta. Tem uma porta de entrada, não tem que sair, não. E que o senhor possa cumprir o seu trabalho bem, esforçar. E nós estamos aí para colaborar. Como concordar nesse projeto brilhante aqui, porque ajuda muito a desenvolver o nosso município. Eu estou te falando para você que você é empresário, sei que você tem interesse nesse projeto também. E fica essas minhas palavras aí. Temos os embates, nós temos, mas o mais importante dessa Câmara, que tem os embates, gente, tem a divergência de opinião, que você está pregando, você está falando isso desde janeiro, mas acaba a reunião aqui, nós vamos lá para o churrasquinho. Luiz, importante isso aqui. Ficou o zoom do trailer ali. Do trailer, denuncia. Acabou essa reunião, é a minha opinião. Mas vamos falar com o meu avô. Do desejo eu vou lá para Marilson com o meu parceiro? Não, isso não acontece não. Posso estar errado, mas não vou com o meu avô lá na Pampa e vou com o meu parceiro Marilson. Eu quero ver o povo empreender. Essas minhas palavras, muito obrigado. Vereadora Camila. Boa noite a todos, né? Chegaram e que ainda cumprimentei. Eu quero, antes de falar um pouquinho aqui do projeto, deixar claro o meu repúdio contra o anonimato, a calúnia, a difamação, a falta de respeito. Nós somos pessoas sérias, capacitadas. Nós merecemos respeito, sim. Acho que cada um daqui tem as suas opiniões. Não somos influenciáveis. O Lé já esclareceu bem com relação ao projeto. Ontem eu cheguei aqui, como já foi muito dito aqui, a gente não tinha conhecimento, eu fiquei sabendo na hora que eu cheguei aqui. E a primeira pessoa que eu encontrei na frente foi o Lé, e ele testemunha que eu falei com ele: vou dar uma olhada no projeto. Se estiver do jeito do outro, eu peço para deixar para amanhã, mas eu não posso. E ele falou assim comigo: não, tá, melhorou muito, está bem completo. E eu fui analisando e percebi mesmo que estava com os dados que eu já foram ditos aqui. Com relação a esse projeto aqui, o Charles disse bem, é muito importante. Eu estou vendo no artigo 3 que é a criação do Comitê Gestor Municipal. 3 representantes da administração pública e 4 representantes indicados por entidades de âmbito municipal de representação empresarial com notória atuação local. Isso é muito importante para o nosso município, porque esse comitê vão ter 7 cabeças pensando, 7 cabeças buscando ideias, buscando saídas, buscando sugestões, e o que a gente está precisando aqui na nossa região urgente é a criação de emprego. Isso está sendo um problema muito sério. Acredito que todos nós, não só vereadores, como os chefes, os gerentes de supermercados, é pedido de emprego todo dia. Eu, pelo menos, uma pessoa que se fala: arruma um emprego para mim, arruma um emprego para o meu filho, eu tenho certeza que vocês também. Quem sabe isso aqui vai ser a nossa luta. Né? Vai ser um pontapé inicial, essa lei,
para que possa gerar, eu falo que eu sou humilde. Qualquer tanto que puder gerar, já está de bom tamanho. É uma família a mais que vai estar sendo alimentada, tendo seu sustento garantido. No mais, muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Primeiro, parabenizar as palavras do vereador Charles e por esse trabalho que tem feito. Eu espero que o Executivo, trazendo esse projeto para a Câmara, faça como o vereador Charles. Vão procurar os pequenos e microempresários e vão fazer todo mundo se legalizar, porque é bom para o município. O Major Sérgio Ramalho, aqui desde as primeiras reuniões, nós que somos cidadãos, e eu vou dizer que eu falo muito disso, exige a nota fiscal, porque vai vir receita para o município. Então, se todo mundo se legalizar, ganha todo mundo, ganha o município de Tabacuí. Eu queria aproveitar também o gancho da vereadora Fabíola e deixar aqui minha indignação com essa pessoa que posta coisas e não tem coragem de mostrar a cara. Mostra a cara. Vem pra cá, vem aqui. Aqui não estou escondendo de ninguém, não. Então, uma postagem que esse cidadão colocou hoje no Facebook é o desrespeito com 5 homens honrados que estão tratando de Tabacuí como homens dignos, defendendo seus eleitores no povo de Tabacuí. Então, esse cidadão é um moleque e não um homem capaz de vir aqui e mostrar seu carro. Boa noite. Boa noite, presidente. Parabenizar o nosso colega vereador Charles pela atitude brilhante em acolher esses microempresários. O homem é meu amigo, realmente foi um passo avançado que ele deu. Geraldo da Souza Lopes, que é empresário, sabe muito bem da importância disso, né, Geraldo? O microempresário está legalizando a sua empresa. Então, mais uma vez, estamos mostrando que não somos mulheres realmente, aprovando projetos de relevância e importância. E quero aqui também dizer a esse canalha que postou essa fotografia montada no Facebook, que infelizmente ainda tem uma minoria. Eu até imprimi, na qual eu faço parte da primeira cabeça de um dos cachorros que ele colocou a minha fotografia. Quero dizer para esse cidadão que nós somos irmãos. Mas não quero falar para ele que é a mãe dele que está aqui na frente, não. E se ele não chamou meu cachorro, o que a mãe dele é? Mas não quero bater nele pelo Facebook, não. Quero bater nele pelo meu silêncio. Porque eu sei da minha capacidade, do meu caráter e da minha moral. Infelizmente, não faz parte esse rapaz do meu grupo político, graças a Deus. Porque pessoas dessa natureza eu não quero andar do lado dele. Porque antes das eleições esse sujeito já existia, batendo na nossa turma. E hoje vem postar uma coisa dessa, a mãe dele também deve estar aqui na frente. E em relação a Deus, rapaz, cujo nome é Tirena, teve a infelicidade de dizer que os 11 vereadores dessa casa estão levando o município rural. Quando eu chamava antes de ver essa postagem no Facebook, meu professor, para mim virou professor, virou um aprendiz de Abudabá. O cara que me espelhava como meu professor de ginásio. Vem falar de uma política séria, conversa geral. Como eu disse ontem aqui para Vicente, vamos esquecer o passado e vamos fazer um marco na nossa história. Aí vem uma mulher desse, infelizmente, está lá no seu grupo também. Gostaria muito de encontrar com ele um dia. Hoje eu tive uma oportunidade. Mas pelo fato de estar trabalhando no setor do município, e ele também não tive coragem de tocar no assunto. Porque eu acho que
ambiente de trabalho é ambiente de desrespeitar. Eu não estava lá como vereador, estava lá como servidor. Tivemos um trabalho em 2 ambientes. Hoje eu fui lá buscar um feijão para o Márcio Vicente. Ele me encontrou e teve coragem de falar: olha os homens aí, mentiu mais uma vez, velho. Ele me chama de covarde no Facebook e vem falar comigo que eu sou homem de frente. Ô Direna, me perdoa. Te considerava tanto como professor, para mim você não passa de um moleque, de um canalha covarde que não respeita o seu próprio município. Muito bem, né? Porque se você não respeita essa casa, você não respeita a. E esse safado que escolhe falar sobre o nome de Candão, não deve dar nunca, irmãos. Porque ele descascá-lo. Pega a madeira. Não tem nada disso. Mas não é nada, não. Um dia eu encontro esse doutor. Se a Polícia Federal vai comprar ele primeiro. Teresina já disse aqui. Isso pensa que essa casa de Deus é brincadeira. Nós não estamos aqui brincando. E essa porrinha toda das ruas do interior. Para a gente, a política passou. Por causa de um voto no milhão, está fazendo tudo isso? Nós já temos mais 3 anos e meio para frente. Calma! Os dias estão aí, ué. Nós votamos hoje 22 projetos. Interagem hoje. Só rejeitamos 2. Pelo amor de Deus. Muito obrigado, senhor presidente. Aproveitando o gancho aí da fala do vereador Fulgêncio, esse professor Fulgêncio, eu gostaria de saber, baseado em que ele estava falando que nós estamos levando esse abatimento rural, com apenas 5 meses de governo, o que os vereadores, nós estamos perguntando o que os vereadores fizeram ou deixaram de fazer para que o abatimento fosse rural nesses 5 meses de mandato? Eu acho que uma das provas dele é que um dia ele quis também ser vereador. E o povo rejeitou. E uma dessas, entendeu que não tinha capacidade de representar como vereador político. E a outra, gente, é que por várias vezes tentou ser outro profissional na base, não conseguiu. É uma base de dólar, é meu companheiro de trabalho, porque constata a saúde como eu. Mas me perdoa a sua ausência, Tirana. Mas você não respeitou a minha quando você postou aqui no Facebook. Eu considerava você lá um formador da opinião. Mas você é professor da própria gravata. Muito obrigado. Só concluindo minha fala, voto favorável ao projeto, porque não estou aqui votando pressionado, não voto em sigla de partido, não voto em grupo político, voto a favor do povo, voto com consciência para o bem do município. Muito obrigado e boa noite a todos. Eu vou passar a palavra para a votação para a nossa assessor jurídico. Presidente, eu pedir a palavra.
hoje é uma reunião. Essa é a primeira sessão legislativa. No primeiro período de reuniões, sessão legislativa. De forma que a Câmara entrará em recesso a partir da segunda-feira, conforme determina a Constituição Federal, que é a maior Câmara do município, que encampou os danos da Constituição Federal, que não poderia ser diferente. Então nós estamos encerrando já com um balanço que eu julgo altamente positivo. Estou tendo a honra de participar, talvez desses 18 anos da democracia pública, da Câmara mais altamente participativa, que já tive a oportunidade de vivenciar. Eu percebo que a independência dos vereadores, dos colegiados, plenários, que vem sendo sedimentada, construída, é muito importante para que o espaço democrático de Tambacuri, que é uma cidade que sempre esteve também na vanguarda das instituições, seja consolidado cada vez mais. Percebo também, quero fazer também aqui um elogio à pessoa do Luiz André, que tem procurado conduzir a presidência de forma democrática, da forma que tem que ser o presidente, de dirigir os trabalhos, presidir os trabalhos, deixar que o debate se estabeleça de forma intensa e profunda, resguardar apenas o respeito que cada um deve ter com o outro e o plenário com toda a plateia para com a instituição Câmara, e assim a participação amadurecida constrói bons projetos de leis. Nós temos percebido que as comissões estão atuantes, emitindo todos os pareceres, um trabalho prolífico também do Benedito Sena, que veio com toda a sua experiência de longa vida de caserna, preocupado, sempre com as formalidades, com a pontualidade. Isso é muito importante. Eu também passei por lá 10 anos no Exército, mais 10 anos no Polícia Militar, também viveu essa mesma experiência. E os demais vereadores, alguns aqui de primeiro mandato, mas surpreendentemente não deixa nada a desejar em relação aos demais, quanto ao debate, às discussões aprofundadas e de um nível muito alto. Isso é muito importante. Eu percebo que em alguns momentos, de fato, eu não sou muito de estar em redes sociais, mas alguns dos vereadores, os nossos funcionários, nos faz tomar conhecimento dessas postagens. É claro que ninguém joga pedra em árvore que está tudo. Só se joga pedra naquilo que produz. E é claro que é natural que essas manifestações elas vêm acontecendo na medida que a Câmara intensifica o trabalho. A gente tem que compreender que nem todo mundo ainda se encontra num nível evolutivo tal que possa se conter das suas emoções e sentimentos mais primitivos e às vezes partir para o lado mais animalesco e atacar a honra, a dignidade das pessoas. Mas existem instituições que estão impedidas de fazer fiscalização, de fazer investigação, e é claro que os vereadores devem buscar isso através da assessoria jurídica, para que a gente possa formular os requerimentos na Polícia Federal e Civil, para que seja de fato investigado, porque a democracia ela estabelece esse espaço de publicidade, críticas, construtivos, mas veda-se a ofensa. É a própria Constituição que abre essa oportunidade para que todos possam manifestar o seu pensamento, a liberdade de expressão. É a mesma Constituição que diz que quem provoca dano moral deve ressarcir esse dano na intensidade, na medida do resultado danoso que provoca nas pessoas, nas instituições. Então isso tem que ser cobrado, porque a origem das postagens ela é plenamente identificável. Não existe nenhuma origem que não possa ser rastreada e identificada. Então a gente sabe disso, a justiça está cheia das ações, da natureza, e que é possível identificar. Além da questão civil, tem a questão criminal, que já está tipificado no Código Penal, os crimes cibernéticos, que devem responsabilizar as pessoas que fazem esse tipo de calúnia e de informação, e a gente sabe que a repercussão da norma é muito mais intensa quando se utiliza uma rede social. Nós estamos aí evidenciando no país toda uma mobilização feita exatamente pelas redes sociais. Daí o poderio dessas redes se enverga hoje em dia. E daí a responsabilidade de quem manuseia uma página, quem manuseia o endereço eletrônico e sai a disparar
injúrias, calúnia, difamação contra a honra subjetiva das pessoas, e é claro que quem assim age tem que responder pelas consequências. E é claro, a Câmara, enquanto instituição, não pode deixar de tomar providência quando o vereador, no exercício da sua função, foi ofendido por postagens criminosas. Então, já aqui apresentando a posição do Luiz André, eu vou pegar essa documentação para a gente poder fazer o encaminhamento para a Polícia Federal, Polícia Civil, para a investigação correta e também a nova permanecer no próximo semestre um debate intenso, rico de pronunciamentos, rico de democracia. Eu acho que a presença do público aqui na Câmara de Tamanduí tem se dado a isso, a esse debate intenso que é muito construtivo para todo mundo, respeitar a opinião de cada um dentro da posição política que cada um ostenta em dado momento. Então, só queria fazer essa colocação, quebrando o protocolo. Eu acho que a pessoa tem que se manter na retranca, deve se pronunciar apenas quando chamaram a Câmara. Mas só para dizer da minha satisfação de trabalhar aqui, eu contentado, o segundo mandato, mandato em geral que atua na Câmara do Rio. É muito prazeroso para mim vir para cá e ficar aqui até tarde, quanto tempo for necessário, porque realmente eu tenho aprendido muito com a experiência dos vereadores, da população e dessa instituição que tem amadurecido bastante. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar antes dessa votação, antes do encerramento dessa sessão. Obrigado. Senhor presidente e público que me ouve, o senhor, como sábio, e obviamente sapiência é essa que Deus lhe deu, captou muito bem o interesse dessa Casa dos Reis, juntamente com o presidente, e eu só faria um apelo maior. Cada vereador que se encontra nessa casa, assistir o requerimento que nós estamos apresentando, a mesa de diretores está apresentando ao doutor Paulo Edson, que cobre da Polícia Federal essa providência o mais rápido possível. Esse cidadão, ele, tem burlado as administrações públicas de redes sociais e na administração pública conseguir um emprego, porque o cidadão consegue um emprego aqui para agradar o patrãozinho, usando a expressão chula e pejorativa até, sai batendo em todo mundo. Mas em solidariedade e respeito ao companheiro Luiz Pacheco, eu peço a todos os vereadores que assinem esse pedido de investigação da Polícia Federal. E vou 200 vezes, se for preciso, lá em Valadares, entregar em mãos e protocolar esse pedido, porque nós não admitimos que os verdadeiros cães ladrem aqui em Tamanduí. Parabéns, eu queria primeiramente agradecer em nome dos 11 vereadores pelas palavras do senhor Paulo Edson e também pela competência, pela dignidade, pela sensatez com que o senhor tem conduzido e respeitado todos os vereadores sem distinção. Queria dizer para o senhor que, com certeza, essas postagens, essas cretinices não vão nos intimidar, porque aqui nós somos 10 homens e uma mulher dignas do povo que estão ocupando. Nós estamos aqui de passagem, sim, mas com certeza, nesses 4 anos, trataremos essa casa e o povo de Tamanduí com muita honra, com muita dignidade. E essas cretinices não vão estar lá. Muito obrigado pela colaboração que o senhor tem tido diante dessa casa. Dando continuidade, eu poderia deixar de agradecer ao Dr. Paulo Edson pela dedicação e pelas palavras aí, pedindo assim aos novos colegas e ao povo que nos assiste, ao povo de Tamanduí. Eu falo nós estamos aqui preocupados, cada um tem seu direito de debater, de ser situação ou oposição, mas a hora que nós,
11 pessoas, né? 10 homens e uma mulher. Nós nos reunimos preocupados 5 acordos de Camacurim, com a situação que encontra o município de Camacurim. A saúde enfim, estamos aqui, né, primeiramente contando com a força de Deus e com a seriedade de cada um de nós. E fico muito triste, sim, vou deixar aqui a minha tristeza por esses fatos, esses 2 fatos que aconteceram. Não preciso citar nomes, mas sim, foi uma falta de respeito, né, com nós 11, e por ser pessoas que nós consideramos muito. Então, fica aqui a minha tristeza e, infelizmente, os novos colegas e assessoria jurídica têm todo o direito de tomar as providências cabidas. Muito obrigado a cada um de vocês e acredito na seriedade de cada um de nós. Muito obrigado mesmo. Dando continuidade, primeira votação do projeto de lei 19, que institui no município de Camacurim o tratamento diferenciado e favorecido a microempresas, empresas de pequeno porte, de que trata a lei complementar federal. Em primeira votação, quem concorda com o projeto permanece como está, quem discorda que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores, senhor presidente, uma parte aqui que, obviamente, eu peço que o plenário analise, avalie e vote. O projeto requer, como os senhores perceberam, 2 votações. Então, nós estamos pedindo aqui, fazendo um requerimento para que os senhores aprovem ou não, só temos hoje, né, e não precisamos aqui voltar para uma segunda reunião para a votação de um projeto que está mais do que esclarecido e aprovado. Mesmo porque essa casa teve, em 5 meses e meio de mandato, 7 reuniões extraordinárias. Desafio dentro do Estado de Minas Gerais, 853 municípios. Traz para mim aí quem fez isso. Então não são 11 marionetes, não. São 11 homens sérios à disposição do secretariado do presidente, trabalhando muito, muito. E que Deus ponha a bênção em cada um de nós, que nós deixemos do lado da verdade. Meu abraço caloroso, afetuoso a cada um que esteve nessa casa aqui acompanhando os trabalhos, porque vocês saem daqui com verdadeiro conhecimento. E podem ser multiplicadores de região do nosso verdadeiro valor. Meu abraço de novo aí ao nosso vice-prefeito Geraldo Souza, um jovem que está crescendo muito, amadurecendo muito, sua humildade de estudo. Errar, todos nós erramos, ser criticado, todos seremos, mas crescer com sabiência, com sabedoria, poucos sabem fazer como o Senhor. Eu falo isso há 15 anos, eu não sou fácil não. Sou um cara chato. Jair também, hoje falei sobre sua pessoa, como ele já está na secretaria, de obra, ser valioso. Transporte escolar foi o problema desse governo que mais nos atormentou no início dessa gestão. E depois da sua chegada lá na Secretaria de Educação, a coisa parece que nem existe. Nós recebíamos de origem de cada vereador, recebia no mínimo 5, 6 reclamações até a sua chegada na casa. Então, aqui meu reconhecimento público ao seu valor, à sua dedicação, à sua seriedade e competência. Que Deus te abençoe. Nós já também mencionamos aqui sobre o trabalho que está sendo feito por outros secretariados. E, em especial, hoje você tem Humberto Magalhães Moro. Te pedi desculpa uma vez porque errei com você e te pedirei 1 milhão de vezes mais que eu preciso que você merece. Tenho orgulho de ter voltado a ser vereador aqui e como ao secretário. Então, eu peço ao presidente que coloque em votação aí o requerimento que nós estamos apresentando. E muito obrigado a todos. Ceará também, em oração, Ceará.
nosso homem da mídia aí, perdoa aí por Carcada de ouro. Senhor presidente, doutor Paulo, é só uma questão de ordem aqui. Nós estaremos em recesso, mas o secretário aqui de Ação Social acaba de me informar que vai enviar aqui para a presidência, não sei se o Luiz já está sabendo, um projeto da questão do Conselho Tutelar. E esse projeto é muito aguardado por muita gente, porque esse projeto é para dar legalidade à eleição que já está atrasada em mais de 6 meses. E tem muitos candidatos. A casa está lotada, já pode espalhar, então, se fosse possível, o secretário saiu, não está aqui no momento, que a gente já poderia sair daqui com uma data marcada de reunião para votar esse projeto. Inclusive, eu não sei se o Thiago vai pleitear a candidatura. Se for, eu vou trabalhar com o condenado para eu sou o primeiro colocado. Mas eu queria ver isso, Luiz, que aí é uma oportunidade, doutor, que nós estamos todos juntos, fazer uma convocação, não vai precisar de ofício, apesar que sempre que o Luiz liga para o telefone a gente atende. Aqui Pedro, o secretário, não está aqui, me falou sobre esse projeto. Esse projeto deve chegar no conhecimento do Luiz. Me concede a parte. Sim, senhor. Já que essa casa, com certeza, vai abrir um precedente para esse projeto, que venha também o projeto do Estado de São Paulo e seja apreciado no mesmo dia, que é um projeto também de suma importância para a população de São Paulo. Então, já que não abriu precedente para todo mundo e vão votar o projeto do Estado da Cunha. Eu vou chamar a palavra para o assessor, ele está me dando uma notícia aqui, então é melhor ele mesmo passar para vocês em questão de abrir esses 3 anos. Na verdade, o projeto dele, que vai alterar, que vai alterar a lei que diz respeito ao Conselho Tutelar do município, é um projeto que está vindo por uma imposição aberta do Ministério Público, né, porque houve uma alteração no Estatuto da Criança e Adolescente, que diz que agora o mandato do Conselho Tutelar, o conselheiro tutelar, tem que ser de 4 anos, né, tem que convocar a eleição 90 dias antes do término do mandato. Se o mandato atual estiver em curso, vai ter que antecipar ou vai ter que prorrogar esse mandato para coincidir, de forma que a eleição do Conselho Tutelar ela aconteça, né, logo após as eleições majoritárias. Então, isso também uma outra vertente importante desse projeto são os direitos sociais que vão ser concedidos a partir de agora, né, ao Conselho Tutelar. Ele vai receber agora um subsídio fixado numa legislatura para subsequente, igual acontece com vereadores, né, em salário, que vai ser o salário, o subsídio, né, em parcela única, estabelecida pela Câmara, mas informa que não há, na verdade, uma urgência desse projeto, porque ele deve ser discutido, né, ele deve ser formatado dentro das condições do município. Cada município tem uma situação, uma particularidade. Eu já tive a oportunidade de estudar esse projeto em outros municípios da assessoria, já preparando para levar para a Câmara para aprovação. Veio informar pronto do Ministério Público, sem mandar para a gente, e a gente faz a adaptação de acordo com a realidade do município. Então, tem município que o subsídio do conselheiro é um valor X, o município é pobre. Tem município que tem muita demanda, que o conselho realmente atua em muitas ocorrências, etc., trabalha de forma mais intensa, e o município tem condições de pagar um subsídio maior, mais elevado. Então, isso requer realmente um debate, uma discussão. É importante debater com os próprios com os conselheiros estaduais, com os membros do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente. É importante debater também com a população, as comissões aí atuando, para que esse projeto é um projeto que vai vir para ficar. É um projeto que vai estabelecer todo o procedimento para as eleições, já encampando normas da lei federal, que alterou o Estatuto da Criança e Adolescente, e vai também inserir procedimentos que são procedimentos especiais para o município de Camacuí, nesse caso específico.
Então, acho que isso tem que debatir com os conselheiros, eles vão poder dar muitas informações da realidade, inclusive deles aqui. É importante debater com o Ministério Público local também, para amadurecer isso aqui, que é um projeto realmente que acolha a necessidade da Barueri e dos atuais e futuros conselheiros. Então, acho que não se for caso para reunião extraordinária para esse projeto, porque realmente a gente tem que debater isso de forma mais aprofundada, para o projeto não sair às pressas, né? Porque às vezes você pega um projeto da forma que ele vem lá de cima, mas ele não se adequa à realidade, com certeza. Então, é um projeto que eu gostaria de participar dos debates, das discussões, trazer experiência de outros locais aí para cá e poder amadurecer. Então, acho que não seria e também a eleição ela tem que ser convocada 90 dias antes do término do mandato. E a posse só vai se dar no dia 9 de janeiro do ano subsequente. Então, de forma que, se fosse o caso de mandato vencendo esse ano, nós teríamos até outubro para definir isso, para convocar eleições, outubro, novembro e dezembro. Então, até setembro daria tempo. Eu não sei se é o caso daqui da Barueri, se o mandato estaria vencendo esse ano. Já venceu, só quer simplesmente regularizar a situação, que está irregular. Aí poderia, então, nesse caso, só regularizar a situação, entendeu? Aí a lei poderia, isso, aí a lei poderia, nesse caso, esse projeto que vai passar e tramitar e votar aqui, poderia estender o mandato do ano dos atuais, até o final do ano, se for o caso, ou fazer um mandato tampão, ou antecipar a eleição. Mas isso fica a critério dos vereadores, porque isso o vereador vai decidir isso. A lei federal ela traz os previstos, que devem ser seguidos. Mas o resto quem define é a Câmara vai definir isso aí. As regras, essas regras de transição. Então aí eu sugiro que isso não se faça de forma apressada, porque está entrando em recesso e tem uma meia dúzia de projetos aí que não foi votado, que são projetos aí, tem projeto da lista, que é um projeto que tem uma certa urgência, porque eles estão vivendo uma necessidade. Mas só foi apresentado, não passou na comissão. Mas tem como fazer um efeito retroativo, então não tem a necessidade de imprimir um risco de urgência. Tem mais um outro projeto, uma outra resolução que precisa ter esse espaço cultural. E tem mais um outro projeto que foi apresentado, que é um projeto padrão também, que institui o projeto 21. Então, assim, tem alguns projetos que realmente são projetos importantes também, que devem ser debatidos e discutidos como a Câmara tem feito até aqui. Então, eles não conseguem fazer com a Câmara do Ministério da Câmara Pública, que realmente é muito importante. Deve enaltecer a importância do conselho da comunidade. Isso só fica enaltecido se colocar na pública, divulgar bastante, chamar pessoas aí da autoridade, da população para participar dos sessos. Muito bem. Renato, só tenho certeza que você está precisando da assessoria do Dr. Palestra, você pode mandar, ligar no escritório de doutora, se precisar, vem aqui e já está autorizado a tirar todo esse campo, se for preciso, viu? Muito obrigado. Pela ordem do presidente, só uma palavrinha bem rápida, porque ainda está bem tempo. Quero agradecer ao Paulo pelas explicações e dizer que eu levantei aquela hora porque a minha preocupação era grande com esse projeto da Lei Literária. Está tendo muita dificuldade, porque o valor da água lá está muito caro. E é um projeto importante a favor da Lei Literária. E ele me disse que pode ter o efeito retroativo, eu vou estar passando para ele. Então a gente não vai ser votado agora, mas em agosto pode ter o efeito retroativo. Então aí ele já me tranquilizou. Muito obrigada. Tem votação.